Olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui e hoje eu quero explicar para você que está aprendendo a tocar violão três formas que nós, professores de música, usamos para explicar algumas teorias musicais. Então, você que tem interesse em teoria musical, que tem interesse em aprender mais sobre teoria musical, esse conteúdo está direcionado a você, E também para você que está começando a aprender a tocar violão e que com o tempo vai acabar encontrando essa possibilidade. Ou seja, existem centenas de possibilidades, mas nesse vídeo eu quero mostrar três. A primeira possibilidade é a possibilidade horizontal, Aqui, ó, horizontal. A segunda, a gente vai falar, seria no caso vertical, mas eu vou usar aqui escada, tá? E o outro é a cíclica. E eu vou tentar explicar para você aqui, passo a passo, como é que a gente entende a música nesse caso. Então, vou começar aqui pela maneira horizontal. Primeiro detalhe que eu quero falar sobre aprender teoria musical da maneira horizontal já vem diretamente da palavra, horizontal. E eu quero chamar a atenção aqui, principalmente para aqueles alunos que têm mais dificuldade sobre essa questão de nomenclatura, que horizonte, vamos pensar assim, ó, horizonte, vamos pensar aqui assim, vamos pensar que tem um sol aqui assim, ó, que tem um sol e ali está o horizonte, isso aqui são as montanhas, Então, horizontal, ou seja, vem da palavra horizonte, disso aqui, tá? Então, se a gente pegar ali o nosso sol, passar para cá, vamos passar aqui o sol para cá, a gente pode tirar aqui essa parte do horizonte e deixar essa linha reta com o sol. E para poder simplificar mais ainda, a gente pode deixar simplesmente essa linha reta, tirando o sol, e a gente já tem uma forma de explicar a música de forma horizontal. Ou seja, aqui nós temos um plano, e nesse plano nós vamos falar sobre as notas musicais. Então a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e assim por diante, E aqui eu vou colocar Dó de novo, Dó. Então aqui é uma forma horizontal de explicar a música. É quando eu coloco uma escala, seja uma cifra ou a escala escrita dessa forma, C, D, E, F, G, A, B, C, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e assim por diante. Então, dessa forma, a gente consegue explicar de forma horizontal. Qual que é a forma que a gente entende isso aqui? Quando a gente está explicando dessa maneira, a gente tende a observar esses extremos aqui, Você tem aqui o lado esquerdo e o lado direito. Vamos colocar aqui. Aqui a gente tem o lado esquerdo e o lado direito. E o que vai começar a acontecer aqui? A música ela vai começar a ser trabalhada em alguns campos de percepção, em algumas alturas. E geralmente do lado esquerdo a gente vai ter sempre o grave, ok? E do lado agudo, do lado direito a gente vai ter o agudo. Quase sempre vai ser assim. As maneiras que não tiver o grave do lado esquerdo e o agudo do lado direito, vai ter uma especificidade muito grande. Eu não vou falar que não existe, porque eu não conheço. Mas vai ter de ter uma especificidade muito grande para não trabalhar dessa forma. Por quê? Porque nós trabalhamos de uma forma contínua. A gente tem a percepção da nota musical de forma contínua e a nossa leitura de textos e tal, aqui onde a gente vive, no país que a gente vive, é da esquerda para a direita. E vai ter muitos alunos que vão falar assim, mas tem gente que lê de trás para frente? Tem, sim, existem línguas, existem algumas formas de leitura que é da direita para a esquerda. Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar assim. E essa é uma maneira extremamente comum da gente entender a teoria musical aqui de forma horizontal. Então o grave fica para a esquerda e o agudo fica para a direita. Vou apagando aqui essa parte. Hoje meus pincéis estão todos caindo aqui também,
Vou até deixar um ali, depois eu pego ele. Então aqui a gente tem o grave e a gente tem o agudo. Para quem não sabe, o grave está direcionado a sons, vamos falar, a voz masculina, a sons mais grossos, né? Vamos falar assim, o que é grosso, voz masculina, né? Voz masculina. E o que é agudo está direcionado a fino, por exemplo, né? Fino, voz feminina, né? Feminina. Então, se uma pessoa de repente fala com a outra e faz uma vozinha fininha, então geralmente a gente liga isso, por exemplo, a uma voz feminina. Se o homem fala fininho, né? A gente fala, ele falou fininho, ele falou dessa forma, falou de uma voz feminina. E se um homem tem a voz mais grossa, né? Maior, assim, dessa forma, então a gente associa, a gente faz essa associação. Então tudo isso aqui que eu estou explicando está ligado a todas essas formas de ensino. Eu só estou pegando os ganchos aqui de cada explicação para poder falar por que a gente associa isso. E esses sons fininhos também, eles estão bem ligados, por exemplo, ao que é pequeno, né? Pequeno. Então, se você imaginar também um animal de estimação ou algum bichinho de algum desenho animado, por exemplo, um ratinho, dificilmente você vai associar a voz do ratinho a uma voz grave. Então, se você tiver um ratinho, ele geralmente não vai falar, não sei o que, blá, blá. Geralmente ele vai falar fininho, dessa forma. Então a gente associa tudo isso aqui a esse lado direito. E o que acontece aqui vai ser essa divisão, vamos falar mais ou menos assim, vai ser essa divisão em 3 partes, né? Se de um lado a gente tem um agudo, do outro a gente tem um grave, no meio a gente vai ter nada mais, nada menos do que o médio, tá? Então, quando você tem agudo e grave e médio, tudo vai ser relativo, tá? Relativo. Por exemplo, se eu falar com você, o dó é mais agudo do que o ré, aí você vem e fala assim, pô, aqui tem o dó e aqui tem o ré. Beleza. Então aqui nesse caso quer dizer que o dó tá para a esquerda. Então quer dizer que o dó é mais grave. Nem sempre. E se eu estiver perguntando sobre esse dó aqui? E aqui tem um ré. Então esse dó, por exemplo, ele é mais agudo, né, do que esse ré. Então vai depender da altura, né, aqui, ó, da altura que a gente está falando. E aí que entra o segundo plano, na hora que a gente vai falar de altura. Quando a gente fala altura, a gente não lembra de estatura, altura, aquilo que é muito alto, né? Então quando a gente fala de altura, usando esse plano horizontal, o aluno começa a se confundir. O aluno começa a ficar confuso e fala, mas como é que essa nota pode ser mais alta do que a outra, sendo que está tudo aqui no mesmo plano horizontal? E aí que vem essa forma de escada, por exemplo, que vai ajudar-nos a ter essa ideia melhor sobre as notas musicais. Então, eu vou apagar aqui, tendo em vista que já está bem claro aqui para você, e a gente vai ver essa questão da escada, por exemplo. Então, se a gente faz aqui uma escada, a gente pega aqui, faz aqui uma escadinha dessa forma, né? E aqui a gente coloca aqui dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Aqui a gente já começa a ter uma ideia de escada, né? De altura com mais precisão, que é a altura. Então se eu falar assim, aqui eu tenho um ré e aqui eu tenho um sol, qual é mais agudo? Daí, se você pegar e fazer esse ciclo, né, você vai perceber que aqui seria o mais agudo e aqui o mais grave, né? Então, esse ré, ele é o quê? Ele é mais grave do que esse sol. Mas então, e se eu fosse trabalhar outro sol? Ele teria de vir aqui para trás. Né? Por exemplo, dó, si, lá, sol. Então, no caso, se eu tirar esse sol aqui e começar a falar sobre esse sol aqui, então aí no caso a gente vai ter o inverso, né? Esse ré é mais agudo do que esse sol.
E aqui a gente começa a entrar numa questão que é a questão que alguns músicos já ouviram falar por aí e alguns não falam direito, que é sobre a questão da oitava. Então o que é uma oitava? Vamos pensar aqui. Aqui a gente tem a sequência de notas musicais, dividido aqui em alturas, né? Então se eu tenho aqui um Lá, por exemplo, eu tenho esse Lá. E aí eu continuo, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Opa, eu tenho outro Lá. Então se eu pegar aqui desse Lá e contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele está uma oitava acima. Então ele está um intervalo acima. Então quando a gente fala oitava, é quando a gente pega um intervalo de 8 em 8 notas para poder descobrir essa distância. Isso acontece muito no teclado. Por exemplo, quando a pessoa tem aqui, vou pegar a cifra, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa percepção ela fica mais lógica assim. Se eu for desenhar um tecladinho aqui, né? Pegar aqui um tecladinho, aí eu desenho aqui, coloco aqui as teclinhas dessa forma, dividindo aqui as notas musicais, né? Como se fosse um teclado. E aqui eu começo a fazer vou fazer aqui algumas notinhas que seriam, no caso, os sustenidos, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, Dó, isso aqui seria, no caso, Dó sustenido, Ré, esse aqui, no caso, Ré sustenido, Mi não tem sustenido, Fá, no caso aqui, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, né? Si, aqui o Si a gente não vai colocar o sustenido, Dó, e vou fazer de novo, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, né? Então como se eu tivesse feito aqui as teclinhas, ó, né? Como se eu tivesse feito aqui as teclinhas do teclado, né? Então no teclado essa visualização de intervalo de oitava, vamos falar assim, de oitavas, ela é mais clara. Então se eu tenho aqui Dó até esse Dó, então aqui nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma oitava. E daqui até aqui, né, onde vai aparecer um outro Dó aqui na frente, né, que vai ser aqui, ó, vou colocar aqui um B, tudo aqui eu fiz cifra, né? Aqui no caso, outra oitava. Então se eu tiver um teclado desse tamanho com essas teclas, eu vou falar, é um teclado de 2 oitavas, então eu tenho de Dó a Dó a Dó, né, 2 oitavas. Se eu tenho um teclado de 5 oitavas, então quer dizer que eu vou ter esse intervalo 5 vezes, então de Dó a Dó a Dó a Dó a Dó a Dó de novo, e o teclado vai ficar maior. Então quanto mais oitavas, mais teclas, e da mais grave a mais aguda. Então até no teclado você tem essa dinâmica. Do lado esquerdo mais grave, mais direito, mais agudo, né? Então essa visualização fica mais fácil. No violão essa visualização não é tão simples assim. A gente geralmente, com o braço do violão, a parte superior do violão fica mais grave, a parte de baixo do violão, inferior do violão, fica mais aguda, mas vai depender das cordas. Mas como a gente pode inverter as cordas, a gente não tem essa relação assim de cara, né? E muitas vezes uma nota tocada na corda superior do violão, ela pode ser mais aguda do que a corda de baixo. Então essa visualização não fica tão clara no instrumento de cordas como o violão, beleza? E vamos continuar vendo essa ideia. Então, com essa concepção, você pode perceber que no violão, né, e relacionado a outros instrumentos, a percepção é um pouco diferente. Mas na hora de entender teoria musical, é muito importante você estar com a cabeça aberta, estar com a mente aberta para entender outros instrumentos também, para você perceber que você pode utilizar uma teoria de um instrumento que é mais fácil você entender para colocar no outro. Então quando eu começo a explicar sobre essa questão da altura nessa parte da escada, vamos falar aqui que essa parte horizontal está completamente ligada a essa parte da escada, né? E diga-se de passagem que escala, em outra língua também a gente pode falar que é escala, beleza? Que tem a ver com a escala do instrumento. E quando a gente traz para a nossa língua,
a escala, a gente tem a unidade de medida. Medida. E se a gente tem uma unidade de medida, a gente pode ter o compasso. E quando a gente tem aquele compasso que a gente faz assim, né, aqui, ó, não sei desenhar direito aqui, mas ele tem uma ponta que fica no papel e ele faz um círculo, né, no papel. Um compasso é um trem mais ou menos assim. Sei lá, imagina que é um compasso. Ou seja, uma unidade de medida. Faz círculo e tal. Então, compasso que está ligado à unidade de medida, que está ligado à escala, que está ligado à escada, que está ligado a essa concepção de escada, de altura, está tudo interligado se a gente começar a passear nesses significados, né? Mas o objetivo aqui é tentar abrir a sua cabeça para essa concepção ideológica de horizontal, que a gente já olhou, da escada, que a gente está vendo aqui, da altura, das oitavas, beleza? E aqui vai começar uma coisa interessante que quando a gente começa a olhar essa escala, unidade de medida, compasso, a gente vai ver o que a gente tem como intervalo, né? Então, o intervalo é quando você tem um intervalo entre uma nota e outra. Eu também já fiz aula falando sobre isso. E aqui, quando a gente começa a analisar essa questão da oitava e uma nota fica numa oitava mais longe ou mais perto, você está vendo que quando você olha para cá, você tem que deslocar a sua visão, né, de uma parte até a outra, para você falar, esse dó, aquele dó. Então isso começa a ocupar um espaço muito grande e a relação das notas, ela pode se aproximar e a gente pode perceber essa teoria, estudar essa teoria num pequeno espaço. E é aí que entra essa concepção cíclica. Então vamos olhar essa concepção cíclica, lembrando de tudo isso aqui que a gente falou até agora sobre essa questão de teoria musical para você que é iniciante, para você perceber, tá? Então, ó, vamos lá, vamos apagar aqui esse conteúdo. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse vídeo de conteúdo, compartilhe aí com algum amigo seu também que estuda música, para esse conteúdo atingir mais pessoas possível, né? Aqui a gente tem a ideia cíclica, beleza? Então eu vou começar essa ideia cíclica, eu vou começar com um relógio. Vou pegar aqui um relógio, né? Um círculo, né? E vou começar como se fosse um relógio aqui. Então aqui a gente tem uma parte, aqui a gente tem outra parte, aqui outra parte, aqui outra parte. Eu poderia dividir entre várias partezinhas aqui, beleza? Então vamos supor que isso aqui é um relógio, né? Você tem aqui um sentido horário, né? Que você tem no relógio um ponteiro maior, um ponteiro menor. Você tem um sentido horário e você tem um sentido anti-horário. Nós vamos começar a trabalhar essa questão do relógio no sentido horário como se a gente estivesse indo aqui da esquerda para a direita se a gente utilizasse um plano horizontal. Então quando a gente pensa em uma nota musical no sentido horário, a gente pensa que essa nota está indo do grave para o agudo, beleza? Então vamos começar a pensar dessa forma. Eu vou começar a dividir aqui esses campos aqui. Só que ao invés de eu fazer essas marcaçõezinhas igual ao relógio, eu vou fazer a marcação como se fossem as notas musicais, beleza? Aqui, ó. Então vou dividir aqui. Isso, ó. Vou colocar um aqui em cima, aqui do lado, aqui do outro, aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, relógio geralmente a gente começa aqui, é do 1 ao 12, né? Então a gente começa aqui 1 e acaba no 12, né? E aqui nessas divisões, né? Aqui a gente vai ter o 6, né? Aqui a gente vai ter o 3, aqui a gente vai ter... Não, aqui que a gente tem que dividir aqui, né? Aqui a gente vai ter o 9, né? Agora eu estou pegando essa concepção aqui da ideia de 12 notas musicais, tá? Então vamos lá. Se eu tenho aqui, entenda bem essa divisão para ficar bem claro esse relógio que eu quero desconstruir a partir desse relógio. Então, ó, nós temos aqui essa partezinha, beleza? Ó, temos ali o 3,
Tenho aqui o 6, tá? Aqui, ó, 6 e aqui o relógio. Quando a gente tem aqui do 1 ao 3, e a gente sabe que aqui, por exemplo, está no meio, né? A gente tem que fazer um meio termo aqui para a gente poder conseguir as outras duas, né? Então, vamos aqui no olhômetro, né? Então, aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra, certo? 3, ó, 4, 5, aí 6, aí 7, 8, aí 9, aí 10, 11 e aí 12, beleza? Então, aí a gente consegue essas distâncias aqui. Vamos pegar e falar que isso aqui é o meio, tá? Dentro dessas distâncias, para essa concepção, é legal a gente pensar nas notas musicais e nos seus acidentes. Porém, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai vir cá e vamos colocar aqui, por exemplo, que a gente começou no Dó. Dó, tá? Apaguei aqui os números, né? Aqui a gente tem o Dó e a gente tem 12 espacinhos no nosso relógio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Então aqui a gente começa essa ideia, né, das notas musicais, ó. Então se a gente tem aqui, ó, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Para poder chegar no Dó de novo. Então o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar aqui exatamente essas partezinhas do relógio para preencher o que seriam as notas musicais da nossa concepção cíclica. Então aqui, ó, Dó, Dó sustenido. Aqui vai vir um Ré, Ré, Ré sustenido, Mi. Aqui já é o Fá, Fá, né? Sol, não, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Né? Então chegamos aqui a essa concepção de notinha. Você vai ver que uma vai ficar próxima à outra. Por exemplo, o Mi e o Fá vai ficar próximo, o Si e o Dó vai ficar próximo. Por quê? Porque assim a gente não precisa trabalhar com os acidentes musicais nessas notas musicais. E assim a gente consegue definir uma proporção cíclica de análise das notas musicais, né? De uma forma descomplicada, né? Então a gente tem aqui o Dó, em seguida o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. De forma cíclica, a gente consegue analisar os intervalos, os acordes e tudo mais que acontece sem ficar deslocando a nossa visão e analisando simplesmente nessa concepção. Então, em aulas futuras eu vou tentar desdobrar isso aqui para você também, mas no momento eu quero deixar isso bem claro, essas três formas de explicar a música. Horizontal, a escada e a cíclica, para evitar que você fique aí caminhando no papel perdido. Então, basicamente, essas são as formas, as explicações vão vir futuramente quando você estiver estudando teoria musical, tá bom? Sou Daniel D'Arezzo, até os próximos conteúdos. Tchau, tchau!